Ponto de prosa. Ao enfiar agulha e linha no pano, a bordadeira não tem entre os dedos apenas metal e fio, mas é com sua experiência de vida, seu olhar jovial e fatigado, sua sensibilidade e emoção, que vai rompendo o tecido, escrevendo o cotidiano, bordando o sonho. Nilma Lacerda. Boa tarde, minhas queridas, como estão? Eu começo a aula de hoje falando sobre bordado. Começo com essa frase tão linda, que eu gosto bastante, da Nilma Lacerda. E como a gente vai iniciar, né, um trabalhinho com o bordado, os kits já estão prontos, vão começar a ser entregues para vocês na próxima semana. Eu quis trazer um pouquinho sobre o bordado, sobre a história do bordado, para que vocês possam ir gostando da ideia, conhecendo mais, porque bordar a gente sabe, quem sabe bordar, sabe quando aprendeu com a mãe, com a avó, com as tias, madrinha, irmãs, com amigos, lá no núcleo. Mas a gente que talvez não conheça a história, a origem do bordado. E eu vou trazer um pouquinho, alguns trechos de um livro das irmãs Dumont, das Matizes Dumont, que são referências do bordado no nosso país, para que vocês possam se encantar com esse trabalho, para aquelas que já gostam, para aquelas que vão começar, que conhecem pouco. Eu quero que vocês comecem a sentir e se encantar pelo bordado antes de começar de fato a bordar. E aí eu trouxe aqui, vocês conhecem a Matizes Dumont? Matizes Dumont é um grupo da cidade de Pirapora, em Minas Gerais. É um grupo familiar de artistas unidos pelo amor ao bordado. Uma das suas principais contribuições para as artes foi fazer do bordado uma linguagem livre e espontânea nas artes visuais e artes gráficas, contando as mais ricas histórias de vida por meio de telas, ilustrações de livros e capas de discos. Há cerca de 35 anos, a matriarca, Dona Antônia Diniz Dumont, e seus filhos e filhas fazem um emocionado registro da vida brasileira usando a linha da imaginação solta e imprevisível como estratégia para abordar com arte, ousadia e sensibilidade. O conjunto da obra, que se espalhou pelo mundo ao longo de 3 décadas, consolida a missão do grupo de contribuir para o acesso e desenvolvimento do bordado e da cultura do nosso país. É um trabalho maravilhoso, lindo. Peraí só um pouquinho que eu já falo com vocês. Peraí que a Júlia tá me chamando. Desculpa, ela tava aqui no quarto comigo, aí ela fica pedindo para sair. Se eu não deixar sair, ela começa a latir. Aí vai atrapalhar o vídeo. Ela é terrível. Então, a Matizes Dumont é esse grupo que eu falei para vocês, e eles trouxeram possibilitaram o acesso ao bordado para várias regiões, trazendo o bordado como uma obra mesmo, como uma obra de arte. E eles trazem também a questão do bordado de forma livre e espontânea, né? Como a gente falou na semana passada, sabe? O bordar que tinha que ser perfeito, com o avesso perfeito, isso não existe mais. Existe o bordado livre. O bordar pelo amor e pelo prazer. Antes de falar um pouquinho aqui da Matizes Dumont, eu tenho um livro que fala sobre o artesanato brasileiro. É esse livro aqui. Chama Barro e Balaio, Dicionário do Artesanato Popular Brasileiro. E aí eu fui pesquisar aqui sobre o bordado. E consta assim: trabalho em relevo sobre tecido, com o uso de fios de algodão, lã, seda, ouro, prata e outros materiais, feito com agulha e linha no bastidor. A arte do bordado é muito antiga e talvez tenha nascido a partir do desejo de simbolizar o corpo. No Antigo Egito, na Pérsia, que atualmente é o Irã, na Síria, na Grécia, na Itália, foram criados muitos bordados, indo do linho até os fios metálicos. Na Europa da Idade Média, os bordados tiveram um grande desenvolvimento nos conventos. Os tecidos bordados eram usados para os altares das igrejas, os mantos dos padres e cardeais e em outras roupas usadas em ocasiões solenes.
Os artesãos europeus passaram a bordar com pérolas no século XIV e criaram bordados com rendas para os tecidos. Toda essa grande memória dos bordados em diferentes materiais traz histórias de povos e civilizações do Ocidente e do Oriente, que no Brasil foi preservada em muitos tipos e estilos, e muitas criações vêm identificando o bordado já nacional. Por exemplo, no Ceará, as bordadeiras preservam riscos com desenhos tradicionais, que são transmitidos em diferentes produtos de tecido. São muitos os pontos do artesanato do bordado no Brasil, que se unem às habilidades artesanais para fazer bainha aberta, crivo, entre outros tantos. E aqui no livro da Mathilde Dumont, fala assim: o bordado é uma arte poderosíssima para nos aquecer a alma e pode ser um caminho para se reconectar com a sensibilidade. Acreditamos que a arte do bordado tem importância no papel da promoção da saúde, ainda mais nesse tempo de ficar em casa, tempo de encarar o medo e de enfrentar a solidão. Por isso pensei no bordado para vocês. A leitura das linhas do bordado é uma vivência plena e enriquecedora, não só da experiência estética. Favorece a percepção de que o fato poético é uma transcriação da vida, de captura e fixação de emoções por meio da linguagem, e que se destina a possibilitar outra forma de comunicação entre as pessoas, conferindo sentido à existência. O trabalho das bordadeiras contemporâneas, muito mais do que uma atividade feminina e doméstica, é uma forma ativa de participação política nos destinos da comunidade. Pelas linhas do bordado, a mulher marca sua presença na história do país. Escreve, com as letras de que toma posse, a história que deseja, mas nem sempre foi assim. Atualmente, muitas mulheres usam o do bordado para uma fonte de renda, né? Então, elas mudam realmente o destino de algumas comunidades. Se formam grupos de bordadeiras, grupos de rendeiras, comunidades, cooperativas. No Nordeste tem bastante cooperativas de bordadeiras, de rendeiras. Então, elas fazem os trabalhos artesanais com bordado, com as rendas, e eles são colocados à venda em pontos turísticos. Isso gera uma fonte de renda. Isso muda, inclusive, o destino de muitas pessoas, que passam a ter uma fonte de renda que não tinha antes, através do bordado e da arte de tecer, né? Tear, renda. Aí fala que no começo dos começos, o bordado é uma arte milenar, como eu falei aqui no comecinho, né? Que está ligada à própria evolução da humanidade em suas diferentes culturas. Se por um lado o ato de costurar se liga ao aspecto utilitário do vestuário, o ato de bordar já se conecta com um outro aspecto da natureza humana, que é o sentido da beleza, da vontade de personificar, de deixar marcas, de fazer e compartilhar bonitezas. Embora os homens sempre estivessem presentes na história do bordado, na maioria dos povos, a arte de bordar passou a ser própria de mulheres. Mas o bordado e a mulher, ao longo da história, tiveram pouco espaço e reconhecimento. A participação das mulheres nas artes, até o século passado, coisa recente, por exemplo, estava ligada às artes menores, como o bordado, a tecelagem e, quando muito, tocavam piano ou violino para iluminar a solidão. As prendas domésticas, aprendidas em colégios de freiras, que eram costurar, o bordar, preparar o próprio enxoval, ser quase invisível na sociedade. Em torno dessa mulher, formava-se um círculo fechado. Então, isso era uma coisa tão corriqueira, tão fazendo parte das atividades do dia a dia, que ninguém percebia, se tornava quase invisível. Era o isolamento, o anonimato, a inferiorização do que era caseiro, manual e feminino dentro do círculo do bastidor. Então, o bordado ele não era valorizado. Espera aí mais um pouquinho. Agora foi a bateria do computador onde eu estou lendo o livro que quase acabou. Então, e aí o bordado ele não era valorizado, era uma atividade doméstica, uma prenda doméstica. Se bordava enxovais, se bordava toalhas de mesa, toalhas de lavabo, a roupinha das crianças,
pagãozinho, a roupinha do batizado, e tudo isso passava como que invisível, não tinha um valor, né? Ficava guardado dentro do bastidor, no círculo do bastidor. E foi assim por várias gerações, para que o bordado foi e ainda é resistência. Mas aos poucos a mulher vai emergindo mais forte e começa a buscar novos movimentos e conquistas, algumas delas frutos de batalhas, de imposições que trouxeram vitórias femininas, como por exemplo votar, né? E que a luta da mulher continua até hoje. E o bordar foi uma forma de participar, de escrever a nossa história. E aí o grupo Matizes Dumont faz um agradecimento às heroínas que abriram caminho para uma sociedade mais justa e igualitária, né, para a mulher e essa arte do bordar. Hoje a arte de bordar tem sido feita por mulheres e homens, tá? Não somente, não está restrito mais a mulheres. E os homens, inclusive da família Dumont, bordam, né? Eles fazem os bordados. O bordado, bordar para fluir, para expandir, para transgredir, para ousar fazer um bordado de um jeito mais livre e espontâneo. Com essa motivação de ir além do estabelecido como tradição e regra, surgiu a possibilidade de dar concretude aos desenhos, aos sonhos, aos riscos da memória, que bem ali no pano podem ser passados, né, podem ser transcritos. Aí eles falam sobre algumas armadilhas, são 2 armadilhas que eu achei bem interessante, que eu vou passar para vocês para a gente encerrar, que é a armadilha da limitação técnica. A técnica deve ser uma referência, mas nunca uma exigência, que é aquilo que a gente falou, do bordar livre, não precisa seguir à risca a técnica. Ah, tem que bordar perfeito, bonito, aquele padrão. Não, ela pode ser aprendida, aprender um ponto cruz, aprender um ponto corrente, um ponto atrás, um ponto caseado, mas a gente não precisa seguir essa exigência do bordado perfeito, né? A gente precisa aprender as técnicas, mas ousar ir mais além, romper com isso de que tem que ser aquele padrão. Então elas trazem o bordado e elas falam assim: é necessário bordar com alegria, amor, concentração, entrega, paciência, coragem, confiança e emoção. Nesse momento, a pessoa ela cruza a fronteira, ela sai da técnica e ela entra na arte. E ela cria uma nova proposta que é só dela, que é isso que a gente vai fazer nesse nosso trabalho. E aí a segunda limitação é o poder dos limites e dos erros. A coisa importante na roda da vida é entender os nossos limites e aceitá-los. Por isso, livre-se dos conceitos pré-estabelecidos para você mesmo. Um deles é saber que você pode errar, desfazer, refazer e rebordar. Fez um ponto, não ficou bom, achou que ficou feio? Desmancha, refaz, começa de novo. Praticar as técnicas, mas o exercício da liberdade para criar. Conhecer o uso do poder dos limites. Eu sei o meu limite, eu sei até onde eu posso ir. Mas eu posso também me arriscar, eu posso ousar, eu vou arriscar fazer um ponto novo. Se não der certo, eu desmancho e começo de novo. Arriscar-se por fora do risco para poder tentar criar. É isso que elas trazem aqui, que é muito bacana. E deixa eu ver. Bem, acho que é isso. Depois eu trago mais coisas para vocês. Eu gostaria que isso servisse como uma inspiração. Para que vocês se encantem. Eu tô vendo se tem alguma outra coisa aqui para passar para vocês, mas eu vou falando aos poucos. Eu quis trazer para que vocês possam se encantar com o bordar, com o aprender, com o fazer, através da linha e da agulha, criar. Então, vocês vão receber um material, vai um pedaço de tecido de algodão cru, tá? Maior que esse, um pouco maior. Agulha, linha, vocês vão receber linha meada, tá bom? E no tecido já vai estar riscado
o que vocês me pediram na semana passada, os desenhos ou as palavras. Então, vocês vão começar a bordar em cima do risco. Eu vou fazer um vídeo à parte, explicando, por exemplo, o ponto corrente, que é um ponto que eu uso bastante no bordado, que inclusive eu mostrei para vocês semana passada um bordado que eu fiz só com ponto corrente. Vou mostrar o ponto atrás e o ponto alinhavo, que é o ponto mais simples. E conforme a gente for fazendo, porque esse trabalho a gente vai fazendo ainda no decorrer do ano, se continuar virtual, se passar a presencial, a gente vai dando continuidade. E aí eu vou apresentando outros pontos para vocês também, tá bom? E aí agora vamos lá pro grupo, me digam o que acharam, reflitam sobre o que eu falei, né? Deixar-se livre, criar, sem medo de errar, arriscar fazer um ponto, se não der certo, desmancha, começa de novo, né? O bordado é uma arte linda, que vem milhões de anos atrás, é uma arte milenar. E as mulheres saíram daquele padrão de ser apenas a costureira, a bordadeira, a dona de casa, para criar hoje e até ganhar dinheiro com o bordado. Então vamos ousar, que vocês reflitam sobre isso, que vocês comecem a se encantar por essa arte do bordar. E aí a gente coloquem dúvidas lá no grupo, coloquem o que vocês acharam, para a gente ir conversando, tá bom? E aí depois eu mando o vídeo com os pontos. Eu não vou mandar agora, vou deixar pra gente conversar primeiro. Beijos!